Olá, bom dia. Cá estamos nós em mais um Café com Bíblia, um programa da Igreja Evangélica Congregacional de Vicente de Carvalho, que nós realizamos sempre aos sábados pela manhã, um momento de reflexão, de partilha da palavra, um momento também da gente poder meditar um pouco sobre a palavra de Deus e aquilo que ela tem a dizer para a nossa vida, no cotidiano, com o que nós estamos lidando no nosso dia a dia. E hoje eu lembrei aqui de trazer uma palavra sobre o Evangelho de Marcos, a partir do capítulo 13, versículo 14 diante, ele vai falar daquilo que se chama a grande tribulação. Não é? E esse texto também ele é falado e conhecido também como o pequeno Apocalipse. E aqui no versículo 24 desse mesmo capítulo 13, ele diz assim, naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Esse capítulo 13 do Evangelho de Marcos, ele expressa aquilo que é e aquilo que será esses tempos finais. Tempos que a gente olha assim em nossa volta e a gente imagina assim, acho que estamos vivendo ou estamos começando a viver esses tempos. Tempos de muita insegurança no que diz respeito à vida, ao sustento das famílias, a questão política, a questão econômica, a questão das relações internacionais. Estamos aí vendo diariamente um grande conflito no leste europeu, um conflito que já se estende já por 2 semanas, que não sabemos, não há prazo para terminar, não sabemos das complicações e daquilo que pode trazer para a nossa existência. A gente sempre tem aquela ideia de achar assim, isso é para lá, isso é longe, isso não vai nos atingir, isso não vai nos alcançar. E a gente vê mesmo pessoas que vivem alheias, sequer nem sabem ou não se interessam em saber por essas coisas, mas na verdade nós vivemos hoje num mundo globalizado, num mundo em que tudo atinge todas as coisas. A gente está vendo aí hoje, por conta de todas essas sanções econômicas que estão acontecendo, que o preço da gasolina disparou. Quem tem um carro sabe que de um dia para outro o aumento é de 18% no preço da gasolina, e aí a gente diz, como é que isso não nos afeta? Isso afeta tudo, isso afeta a inflação, isso afeta a vida das pessoas, isso afeta a manutenção da casa, isso afeta o preço, o aumento do preço dos alimentos, isso afeta a nossa vida. E não é só essa questão de afetar economicamente a nossa vida, mas também de mostrar que esses conflitos e essas guerras, esses enfrentamentos que pareciam coisas até certo ponto assim do passado, de repente isso vem à tona, aparece por meio de uma pessoa com um sentido insano de invasão, de atropelar, de agredir uma outra nação, de não respeitar a soberania de um povo, e aí gera um conflito, gera uma situação que faz com que aquilo que está na Escritura venha a se cumprir, porque Jesus, ele já tinha dito,
olha, nos últimos tempos serão assim. Nos últimos tempos acontecerá fome, acontecerá terremotos, acontecerá tragédias em todos os sentidos, guerras e rumores de guerras. E agora nós não estamos só ouvindo falar de rumores de guerra, mas nós estamos ouvindo, acompanhando e vendo a guerra diante dos nossos olhos. Então, a Bíblia é um livro que traz uma palavra extemporânea. Aquilo que esses homens escreveram, aquilo que João Marcos escreveu, tendo ouvido de Pedro, muitos dos relatos das histórias que ele conta aqui nesse evangelho, né? Quer dizer, ouviu de Pedro, que ouviu de Jesus, e que os apóstolos ensinaram e pregaram, e a igreja vem ensinando através dos tempos, e nós estamos aqui hoje como igreja, lendo essas palavras que parecem palavras que atuais, embora escritas há 20 séculos atrás. E são palavras que tratam de situações que naquele tempo que foi escrita, elas eram uma situação histórica, porque tinha a ver com a questão dos romanos, tinha a ver com a destruição de Jerusalém, tinha a ver com um momento que era apocalíptico mesmo para aquela geração da segunda metade do primeiro século, em que vai culminar com o espalhamento dos judeus por todas as partes, por todos os lugares. Jerusalém vai ser destruída, e aqui nós estamos vendo com que, agora numa dimensão profética, de que aquilo que foi falado em relação a Jerusalém e foi falado em relação ao primeiro século, é algo que está bem concreto e bem presente para nós no século XXI. Então, a palavra de Deus, ela é uma palavra para todos os tempos e para todas as épocas. Portanto, meus amados, minhas amadas, a gente lê o texto e a gente diz assim, a palavra de Deus é eterna. E ela está falando de tempos que estão aí diante de nós. Como esteve para o autor lá no primeiro século, é uma palavra que está bem presente diante dos nossos olhos. Então, que nós possamos nos resguardar nesta palavra, que nós possamos nos voltar para esse evangelho, buscar a proteção de Deus, o cuidado de Deus, manter a nossa fé, ler a Escritura, não deixar de congregar nem de vir à igreja e participar dos trabalhos, mas dedicar a nossa vida ao Senhor. E o tempo está nas mãos dele. Ele é que sabe a tudo aquilo que vai acontecer. Então, que Deus abençoe sua casa, seu lar, sua família, e que nos dê um fim de semana abençoado. Deus te abençoe e até a próxima.